reconhecemos as nossas culpas, para bem celebrarmos dignamente os santos mistérios. Foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus. Por a Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, e disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis a tua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos acolheram consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mãe dos pecadores. Meus caros irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agradeço a presença aqui dos nossos queridos padres da nossa arquidiocese, representando todos os outros padres, Padre Lucas e Padre Simão, que está concelebrando comigo, e os demais irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Meus irmãos, hoje chegou o grande dia da festa da nossa padroeira. Há 6 dias atrás, né? Não, mentira. Começamos na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Há 6 dias. 6 dias atrás começávamos a grande festa da Santíssima Virgem Senhora da Piedade. E preparando esses 5 dias, hoje, nesse sexto dia, celebremos esta grande festa, mais conhecido como a memória de Nossa Senhora das Dores. Essa festa foi colocada no missal pelo Papa Pio VI, que ele introduziu na liturgia a celebração das dores da Santíssima Virgem, mas ela era praticada bem antes pelos servitas e passionistas. Aí, essa devoção das dores de Maria foi o princípio mais popular, foi mais popular do que liturgicamente. A participação dolorosa da Mãe do Salvador em sua obra de salvação é atestada na hora da cruz por João, que recebeu por mãe. Atualmente, esta memória se concentra melhor sobre ela e sobre o sacrifício do Cristo, que ela própria ofereceu com ele ao Pai. Então, meus irmãos, lendo essa pequena história de como surgiu e de como é verdadeiramente o que a gente celebra hoje, é simplesmente o perfeito sacrifício da qual Maria também participou. Antigamente, quando o padre ia celebrar uma missa, quem celebrava a missa era só o próprio padre. Se a gente for pegar uma missa tridentina, vamos ver que não tem nenhum fiel rezando, a não ser as partes que o fiel rezava, que era o Senhor esteja convosco e com ele o vosso espírito, traduzido para o português. Dominus vobisque et spiritum tuo. Era só isso. E algumas partes do Confitel, confesso a Deus Todo-Poderoso, a Sempre Virgem Maria, e por aí vai. Só essas partes que os fiéis rezavam. Hoje em dia, os fiéis, depois do Concílio Vaticano II e da Missa Nova de Paulo VI, foi introduzido os fiéis também na liturgia do sacrifício do Senhor. Pois, sendo Maria também uma das fiéis que seguiu Cristo
desde seu nascimento, óbvio, né? Antes mesmo do seu nascimento, até a sua morte e ressurreição, ela sempre foi fiel a Cristo, ela sempre seguiu Cristo. E na hora do Calvário, ela ofereceu junto com Cristo o perfeito sacrifício. Deus não necessitava da Santíssima Virgem Maria, como vem dizer São Luís Maria Grião de Montfort, mas ele precisou dela para que ela fosse também o sinal da salvação. Porque temos vários sinais. Ontem celebrávamos um grande sinal para nós cristãos, que era a exaltação da Santa Cruz, aonde pela cruz o próprio Cristo dá o seu corpo, dá o seu sangue em salvação dos nossos pecados. E para que esse sacrifício fosse mais perfeito ainda, mesmo que sem Maria esse sacrifício é perfeito, mas que esse sacrifício se tornasse sublime, Deus precisou ali da Santíssima Virgem Maria, para que essa louvação, esse momento memorial da cruz, fosse mais digno de ser glorificado. Como antes de eu começar a santa celebração, antes mesmo de eu começar o Em Nome do Pai, dizia a vocês que eu ia falar um pouco do exemplo da Santíssima Virgem Maria a nós cristãos católicos. Meus irmãos, não é só hoje que Maria nos dá o exemplo de mulher, o exemplo de verdadeira cristã, o exemplo da verdadeira pessoa que pode dizer: eu sigo Cristo verdadeiramente. Não é só hoje que celebramos as dores da Santíssima Virgem, mas também nas celebrações em que fazemos de Nossa Senhora, como por exemplo, na Anunciação, vemos a Santíssima Virgem Maria disposta a entregar a sua alma a Deus. Na Visitação, ela dá essa confirmação de glorificação a Deus, um exemplo de glorificar a Deus. Na sua assunção aos céus, Maria nos dá o exemplo de como gloriar a nossa alma em Deus, para que possamos por Ele ser salvos. Agora, hoje, celebrando as suas dores, demos o exemplo de Maria sofredora. Maria nos dá o exemplo de como suportar as cruzes cotidianas dos nossos dias. Olhemos, meus irmãos, para Nossa Senhora da Piedade. Como diz naquela melodia do Evangelho da Sexta-feira da Sexta-feira da Paixão: vós que todos por aqui passais, provai e vede quem neste mundo sofreu mais. Vemos que o texto se refere a nosso Senhor, pois Cristo sofrendo os flagelos da cruz, Cristo sofrendo os escárnios do soldado, Cristo sofrendo as quedas durante a via sacra, Maria também se compadece dessas dores. Meus irmãos, o que celebramos hoje não é só as 7 dores da Santíssima Virgem Maria, mas um sacrifício perfeito. Pois Maria, ela não morre junto com Cristo na cruz fisicamente. Maria, ela dá sua alma, ela faz com que sua alma se interligue no Cristo, assim como Cristo se interligou junto com ela quando ela estava sendo concebido pelo poder do Espírito Santo. Aqui também Maria se coloca sua alma no Cristo e faz com que sua alma possa sofrer junto com ele. Maria, não é que ela queria dizer: meu filho está morrendo, está padecendo por causa dessa gente. Não, porque Maria, ela já sabia a missão do verdadeiro Cristo. Mas para que essa liturgia se tornasse perfeita, para que nossa salvação pudesse ser perfeita, mais sublime, mais adorável, Maria faz com que sua alma possa sofrer junto com Cristo. Esse é o grande exemplo de fé cristã. Esse é o grande exemplo de pessoa que verdadeiramente segue Cristo. E assim como a Santíssima Virgem Maria, vemos todos os outros santos mártires
que deram sua vida também por causa do nome do Cristo, sofreram por causa do nome do Cristo e se compadeceram por causa do nome do Cristo. Ontem vimos que no Evangelho Cristo diz: quem quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Em alguns evangelhos que era propício ontem, que o que na verdade rezamos foi o evangelho a qual Jesus fala a Nicodemos que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem não morram, mas tenham vida eterna. Mas vemos, meus irmãos, que o evangelho tanto da cruz, da qual Jesus fala que é para a gente pegar nossa cruz e seguir, tanto o evangelho de Nicodemos, da qual Jesus diz que ele desceu aqui para nos salvar, tanto o evangelho que ouvimos hoje, tudo fala de um sacrifício perfeito. O sacrifício do fiel, da qual ele morre todos os dias, se torna mártir todos os dias, da qual o Cristo sofredor nos dá o exemplo de como suportar as dores, como ele suportou as dores na hora da cruz, e hoje vemos o exemplo de uma outra verdadeira cristã leiga, que foi a Santíssima Virgem. Não que ela não soubesse de nada, mas que sim, para tudo aquilo para ela era novidade, entre aspas. Pois, meus irmãos, pegando o exemplo hoje da Santíssima Virgem Maria e Senhora das Dores, vemos esse grande exemplo de mulher forte, da qual não desistiu na primeira patada, na qual não desistiu nas primeiras dificuldades, e sim continuou. E hoje ela nos dá o exemplo de também, como nós cristãos, não poder desistir nos caminhos das cruzes. Quantos flagelos, quando Jesus estava atado à coluna, a Santíssima Virgem Maria, vendo seu filho apanhando, ela não teve que aguentar também aquelas dores, pois a alma do Cristo estava fundida em sua alma. E assim, quando Cristo recebia qualquer murro, qualquer escárnio, qualquer qualquer coisa, ela também sentia em sua alma. Assim também é o cristão. Quando o cristão verdadeiramente imita o Cristo, provado, meus irmãos. Ele está disposto a sofrer tudo por Cristo, sem temor, sem tremor, sem nada. Sejamos nós também. Peçamos a Cristo, peçamos à Santíssima Virgem Senhora da Piedade, que faça de nós uma oferenda perfeita também a Cristo, para que possamos renunciar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes cotidianas e segui-lo, assim como Nossa Senhora fez desde a sua concepção até a sua ressurreição. Maria não hesitou em adorar o verdadeiro Deus. Maria não hesitou em dar sua própria vida a Cristo por causa do Cristo. Maria não hesitou. E assim eu ouso dizer, Maria foi a primeira mártire da igreja. Maria foi a primeira mártire. Maria foi a segunda arca da aliança. Maria foi essa mulher primeira cristã, o primeiro sacrário vivo da face da terra. Maria foi a primeira a experimentar todas as glórias do cristão leigo. Ela foi a primeira. Se a gente entrar mais profundo nessa teologia, meus irmãos, passaremos a noite todinha falando da Santíssima Virgem Maria. E é tão tal que pode achar palavras bonitas e belas para definir a Santíssima Virgem Maria, mas nenhuma chega aos pés daquela que é e sempre será a verdadeira Mãe de Deus e nossa. Peguemos esse exemplo de mulher, que não é uma mulher qualquer, como muitos dizem por aí, pois nenhuma mulher sofreu o que Maria sofreu, desde o nascimento do Cristo, desde suas perseguições por causa do Cristo, até a sua ressurreição e até depois de sua ressurreição e ascensão aos céus. A vida do cristão é essa, meu irmão. É ser perseguido neste mundo, é ser flagelado pelas pessoas deste mundo,
para que, tendo a certeza, para que a gente tenha certeza de que, sendo perseguido, possamos ganhar assim o reino dos céus. Mas não perseguido só na carne, meus irmãos, também perseguido no espírito. Peçamos ajuda a esta mãe tão bondosa, que todos os dias pede para que a gente possa se converter dos nossos pecados, peça para que a gente possa nos voltar para o verdadeiro Cristo. E eu ouso dizer também, eu sim sigo o mandamento da Santíssima Virgem Maria. Pois Maria tem um mandamento que está escrito em João capítulo 2. Fazei tudo o que ele vos disser. Pois a gente pode ver que Maria, ela não pega o auge das coisas. Maria, ela não quer ser o centro das atenções. Por isso que, em primeiro lugar, ela não é uma mulher qualquer, porque ela não rouba o centro das atenções. Ela não é uma mulher qualquer porque nenhuma outra mulher sofreu o que ela sofreu, nenhuma outra mulher padeceu o que ela padeceu. Ela não é uma mulher qualquer porque ela não pega os adornos, as venerações só para si. Porque a gente pode ver muito bem que em muitas das imagens da Santíssima Virgem Maria, ela nos aponta o Cristo. Na imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na imagem de Nossa Senhora do Carmo, na imagem de Nossa Senhora da Vitória, na maioria das imagens. E quando ela aparece sozinha, nela reflete a luz do Cristo. Então, mesmo ela estando sozinha, aparentemente numa imagem, ela está verdadeiramente fundada no Cristo. E vemos também Nossa Senhora da Piedade, da qual ela olha piedosamente para aquele que deu a vida para a nossa salvação. Olhemos também, meus irmãos, piedosamente a Cristo. Não deixemos que as preocupações do mundo possam nos flagelar. Façamos igual a Santíssima Virgem Maria, olhemos para o Senhor morto, olhemos para o Senhor ressuscitado, porque da morte veio a ressurreição do Cristo. Dos pecados do mundo veio o sacrifício do Cristo para perdoar os nossos pecados, e do sacrifício do Cristo veio a ressurreição dele, e automaticamente veio a ressurreição de todos os falecidos mortos, da qual também acreditemos e também ressuscitaremos. Não sejamos hipócritas, meus irmãos. Não vivemos só de aparência dizendo que eu sou um cristão, eu sigo Cristo, adoro Deus, a Santíssima Trindade, venero a Virgem Maria, sem imitar nem a Santíssima Trindade nem a Virgem Maria. Não sejamos hipócritas. Se você diz que é mariano, então imite Maria. Fazei tudo o que meu filho vos disser, o mandamento dela. Se você é cristão, segui Cristo, anunciando o seu evangelho, propagando a sua paixão e proclamando a sua ressurreição. Porque não há mais aventurado daquele que se diz que é mariano e segue os exemplos de Maria, e daquele que se diz cristão e segue os exemplos do Cristo. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem, Senhora da Piedade, para que, em primeiro lugar, possamos vencer todas as tribulações dessa terra, e assim também como ela, possamos nos oferecer também em sacrifício por causa do Cristo nesta terra. Em segundo lugar, peçamos a sua intercessão para que, assim como ela assunta aos céus, possamos também receber a coroa da glória, seguindo o seu exemplo, amando Cristo verdadeiramente e dando o exemplo de verdadeiros cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai.
Ele sabe em toda luta,